Em primeiro lugar, bom dia a todos. Ótimo, estava procurando. Bom, gente, eu primeiro agradeço a apresentação, não foi mais do que precisava, mas eu fico feliz. Fico feliz aqui olhando todo o capricho de vocês, parabéns pela tela, tudo, fica muito legal. Essa série é uma série que a gente desenvolveu com bastante carinho já há algum tempo. E quando o pessoal do Jardim das Margaridas me chamou para fazê-la aqui, fiquei muito feliz. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre a série. Mas, de antemão, já agradeço novamente. Agradeço aos jovens que estão há alguns meses, faz meses que a Keoliane está comigo aí, trabalhando para a gente divulgar e convidar vocês e fazer um programa especial. E antes de falar especialmente sobre o programa, eu quero fazer um pedido a vocês. O que é essa série? Essa série ela foi feita lá no ano de 2019, quando na verdade, ela começou bem antes, acho que em 2017, quando eu apresentei o embrião dela em São Paulo, numa mini semana de oração. Aí, depois disso, eu fui convidado para fazer essa série em Brasília, numa igreja da Asa Norte. A série tomou corpo, ela ficou muito mais organizada. Na verdade, antes dessa igreja, eu fiz no Viva aqui a série, no Viva. Foi uma experiência muito interessante. E como é que nós construímos essa série? Qual é a ideia dessa série? É uma série de cunho especialmente evangelístico. Eu quero que, através dessa série, aquelas pessoas que têm preconceitos, que têm dificuldades com a religião, que acham que a religião é algo que, para quem não pensa, para quem não reflete, que a religião vai te afastar da ciência ou coisas parecidas, meu interesse é que vocês, através dessa série, possam desmistificar isso e possam também trazer seus amigos. Por isso, eu pedi muito para a Keoliane, pedi para alguns amigos que eu já conheço aqui da igreja, que eu me sinto muito à vontade, líderes aqui, eu falei, olha, gente, vamos convidar pessoas, convidem seus amigos, aqueles que têm mais preconceitos com religião. É uma série diferente. A ideia não é uma aula, vocês vão ver que não vai ser uma aula de ciências aqui. Vocês vão ver que a pegada da série é outra. Todas as pessoas, eu não estou dizendo a maioria não, estou dizendo todas as pessoas que me convidaram para fazer essa série se surpreenderam com o perfil da série. Geralmente eles imaginavam uma palestra de criacionismo, acadêmica, aquela coisa de aulão de ciência. E é um pouco diferente. Então, ela já foi apresentada, como eu já disse, em Brasília, já apresentei em Florianópolis e aqui em São Luís em algumas igrejas. E hoje eu estou feliz por começar essa série apresentando no bairro onde eu moro, no Quatraque. E aqui na região, eu sugiro muito que, se vocês puderem fazer uma corrente de divulgação, façam isso. Eu vou me esforçar para que vocês não se arrependam tanto de vir, como de trazer seus amigos, familiares, tragam seus filhos, adolescentes, jovens. Eu começaria contando o caso de um filho de pastor, que quando eu apresentei essa série na Coab, o filho desse pastor adventista, de um dos pastores aqui da ilha, foi para lá. E quando ele foi, ele estava prestes a assumir o ateísmo. E o pai estava preocupado, mas não podia forçar, porque o menino já tinha certa idade. E ao ver a série, ele retrocedeu. Graças a Deus. Então, e essa série eu fiz um pacotinho especial aqui, tipo aquelas coisas de promoção, né? Fiz um pacotinho especial para o Jardim das Margaridas. Essa série eu apresentei ela em 5 episódios na Coab. Foi o dia que eu apresentei mais episódios, foram 5 domingos. Mas aqui, a convite do Departamento Jovem, nós vamos fazer 8 encontros. Será uma jornada. Se a gente fizer mais ou menos 1 hora por dia, dá até um curso com certificado, né? Então, vai ser uma jornada e é inédita para mim, porque 3 episódios não existiam. Eu criei, inclusive o de hoje é, como dizem, 0 bala, inédito, tá? Espero poder vocês entendam, apreciem e possam também trazer outras pessoas. Bom, é isso. Gostaria de fazer uma rápida oração para que possamos começar. Querido Senhor, aqui estamos, ó Pai, para conversar e pensar a respeito da Tua realidade, do universo que o Senhor criou e de nós mesmos. Hoje o tema vai se concentrar especialmente no homem. Que o Senhor nos ajude a pensar, entender e seguir a Tua verdade. Por Jesus, amém. Pessoal, olha só.
Eu trouxe algumas fotos, e todos os episódios eles são acompanhados por fotos. E fotos de um fotógrafo específico, que tem uma especialidade: tirar fotos do céu noturno. Uma das características das fotos deles, elas não são photoshopadas. Tá? Você não está vendo uma montagem, você está vendo uma foto. Claro que com técnicas e equipamentos especiais. Mas ele passando horas em exposição, indo para lugares distantes, e ele faz várias fotos. O nome dele é um norueguês chamado Nicolas Buer. Quando eu comecei a série, eu descobri e se tornou uma tradição na série eu sempre começar cada apresentação com algumas fotos dele. Eu gostaria de mostrar para vocês algumas delas aqui. Então entendam, vocês não estão vendo uma montagem, isso é um céu mesmo, em alguns lugares do mundo. Tá? Se eu não estou enganado, deixa eu ver, é esse? Não, é um próximo, um outro. Vários lugares do mundo, vocês estão vendo fotos. E aqui é uma que me chamou bastante atenção, porque é no deserto de Atacama, no Chile, um dos melhores céus para se observar o universo no Chile. Vários observatórios existem por lá. E aqui vocês estão vendo duas manchas aí brancas, são duas galáxias, a pequena e a grande nuvem de Magalhães. Tá? Essas galáxias fazem parte de um grupo, vocês vão aprender isso, eu creio, no terceiro encontro, onde é que elas estão localizadas, mais ou menos. Tá? E aqui mais uma foto do Nicolas Buer. Nós vamos conversar hoje, seguindo essa temática. O tema principal é Mostre-me Deus. Nosso objetivo vai ser conhecer um pouco sobre Deus. Mas o tema de hoje, o homem, um ser perdido, faltou no universo aí. Mas deixa eu dizer uma coisa. Como eu estava falando, a pegada da série, a ideia dessa série, não é um aulão acadêmico, mas eu gosto de compará-la mais como uma caminhada poética. Uma caminhada que, quando eu digo poética, porque o poeta é aquele que é capaz de ver além do que os outros veem. Ele é capaz de sentir além do que os outros sentem. E ele tem a propriedade de traduzir esses sentimentos através das palavras. Então eu gostaria que nós recuperássemos nessa jornada aquilo que sempre caracterizou o olhar para o céu: o deslumbramento, o fascínio, o empolgar-se com a realidade. Porque hoje a gente olha, às vezes, com um olhar mecânico, pensando em fórmulas e conhecimento, quando a gente deveria olhar e se admirar com essa realidade, com a beleza que está aí. Então eu quero conduzi-los hoje nessa jornada, uma jornada de deslumbramento, uma jornada de admiração, onde nós vamos, ao longo da jornada, vocês vão ver que cada série é mais ou menos assim. Cada episódio, a gente fala sobre o universo, reflete, se deslumbra com ele e depois pensa sobre alguma questão relativa a nós e a Deus principalmente. E para começar, falando sobre esse fascínio, eu quero mostrar para vocês esse vídeo aqui. Tá? Eu acho que, se puderem apagar aqui, fica até melhor aqui, ó, a luz. Esse vídeo foi produzido fazendo uma simulação do que aconteceria com Londres se todas as luzes da cidade fossem apagadas. Se a cidade entrasse em blackout, como ficaria Londres? Essas são as imagens que nós veríamos de Londres, do céu de Londres, se nenhuma luz tivesse. Essa é a beleza do céu noturno, para alguém que morasse lá.
Essa mancha branca, eu vou falar sobre ela. Vamos explicar de onde ela vem, quem é ela. E aí? Essa sensação que todos vocês têm, eu creio que todos, esse fascínio, essa beleza, nos ajuda a entender por que esses temas nos atraem tanto, não é verdade? Não precisa ser um doutor, não precisa gostar de matemática para simplesmente se deslumbrar com isso. Não precisa. E esse deslumbramento, ele é tão antigo, ele é tão generalizado no espaço, que eu quero dizer, vocês aqui se deslumbram, qualquer pessoa, em qualquer posição do globo, também se deslumbra. E isso não é algo de hoje, isso é do passado. O que eu estou mostrando agora para vocês é o famoso conjunto de pedras chamado Stonehenge, que existe na Inglaterra. Pedras de 50 toneladas que foram posicionadas para que quando desse o dia mais longo do ano, solstícios, a luz do sol entrasse e atravessasse um conjunto delas até o centro do círculo. Então, essa visão, essa admiração pelo céu, essa visão, esse deslumbramento, ele já existe no tempo e no espaço. E nós, hoje, vivemos uma era onde isso continua. Quando a gente pensa sobre esse objeto aí, que vocês estão vendo uma sonda. O que é uma sonda? Sonda é um equipamento, uma sonda astronômica, é um equipamento que nós construímos para que ele vá observar o espaço. Então, você envia esse equipamento, geralmente ele vai ser alimentado por energia solar, e ele vai pelo espaço, captando ondas, tirando fotos no visível, no que nós estamos chamando, e em outros comprimentos de onda. Essa aí, especialmente, é a Voyager 1. Ela foi lançada em 1977. E até 1º de junho desse mês, ela ainda está mandando sinais para nós. Desde lá, ela manda sinais para nós. Ela já tem 44 anos de trabalho, mais de 44 anos de trabalho, mandando fotos, mandando sinais, investigando o espaço. E o objetivo dela, inicialmente, era investigar Júpiter e Saturno. Mas ela já saiu do sistema solar. Ela está mais ou menos a 23 bilhões de anos de anos-luz, não, 23 bilhões de quilômetros de nós. 23 bilhões de quilômetros. Mas há uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês, que ela nos mandou. Em 1990, ela nos mandou essa foto. Tem algo de especial nessa foto? Vocês conseguem ver algo especial nessa foto? Vocês estão vendo algo bem aqui? Pois é, essa foto é a foto original que foi reprocessada computacionalmente, porque a primeira, vocês imaginam, né? De 1990 nós não tínhamos a capacidade tecnológica que temos hoje, então em 1990 ela era muito pixelizada, então eles fizeram um reprocessamento computacional da mesma foto, dos dados, e conseguiram melhorá-la. Então vocês estão vendo essa foto de 1990, reprocessada, e nessa foto, o que há de especial nela? Quem é que está ali aparecendo? Nós. Nós estamos ali. Ali é o planeta Terra. É nós. Ali é o planeta Terra. Esse pontinho que quase alguém está lá no fundo pode não enxergar. E nós estamos aí navegando nesse raio do Sol. É um raio de Sol que dá um efeito ainda mais legal, né? Ela, quando tirou essa foto, ela estava a 6 bilhões de quilômetros da Terra. E o que essa visão nos provoca? O que isso te provoca quando você sabe que esse pontinho aqui é uma foto real do nosso planeta? Exato. Essa sensaçãozinha pequena. E ela provoca várias sensações. E hoje, eu quero partir dessa foto para a gente refletir um pouco. Para isso, eu quero trazer um texto aqui. Eu vou ler um trecho, vou fazer uma citação longa. O trecho vai estar ali. Eu queria que vocês tanto me ouvissem, quanto vocês acompanhassem o texto que vai estar lá. Eu vou fazer uma citação longa de um famoso texto escrito por um astrônomo famoso chamado Carl Sagan. Carl Sagan
Para quem não sabe, era um astrônomo que tinha um papel fundamental na divulgação da ciência. Ele fez muitas palestras. Os jovens aí, a galera que nasceu aí de 90 para cá, 2000, não vão saber o impacto de Carl Sagan. Mas quem já é de 80, como eu, que viu alguns documentários, ou os mais antigos, vão lembrar que ele era um dos mais famosos no mundo apresentadores sobre astronomia, ciência. Inclusive, tem uma coleçãozinha de um documentário chamado Cosmos, que agora eles refizeram com um novo apresentador, mas o original é o Carl Sagan. O Carl Sagan escreveu num livro chamado Pálido Ponto Azul. E quem é o pálido ponto azul? A Terra. E é inspirado nessa foto. Ele escreveu esse livro e esse trecho eu vou ler baseado nessa foto. Vejam comigo. Olhem de novo para o ponto. É ali. É a nossa casa. Somos nós. Nesse ponto, todos aqueles que amamos, que conhecemos, de quem já ouvimos falar, todos os seres humanos que já existiram, vivem ou viveram as suas vidas. Toda a nossa mistura de alegria e sofrimento, as inúmeras religiões, ideologias e doutrinas econômicas, todos os caçadores e saqueadores, heróis e covardes, criadores e destruidores de civilizações, reis e camponeses, jovens casais apaixonados, pais e mães, todas as crianças, todos os inventores e exploradores, professores de moral, políticos corruptos, superastros, líderes supremos, todos os santos e pecadores da história de nossa espécie, ali, num grão de poeira, suspenso num raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pensem nos rios de sangue derramados por todos os generais e imperadores, para que, na glória do triunfo, pudessem ser os senhores momentâneos de uma fração desse ponto. Pensem nas crueldades infinitas cometidas pelos habitantes de um canto desse pixel contra os habitantes mal distinguíveis de algum outro canto, com seus frequentes conflitos em sua ânsia de recíproca destruição, em seus ódios ardentes. Nossas atitudes, nossa pretensa importância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, tudo é posto em dúvida por esse ponto de luz pálida. O nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica circundante. Em nossa obscuridade, em meio a toda essa imensidão, não há nenhum indício de que de algum outro mundo virá socorro que nos salve de nós mesmos. A Terra é, até agora, o único mundo conhecido que abriga a vida. Não há nenhum outro lugar, ao menos no futuro próximo, para que a nossa espécie possa migrar. Visitar? Sim. Goste-se ou não, no momento a Terra é o nosso posto. Tem-se dito que a astronomia é uma experiência que forma o caráter e ensina humildade. E por fim, talvez não exista melhor comprovação da loucura das vaidades humanas do que esta distante imagem do nosso mundo minúsculo. Para mim, ela sublinha a responsabilidade de nos relacionarmos mais bondosamente uns com os outros e de preservarmos e amarmos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos. Pessoal, quando você ouve um texto como esse, olhando para essa imagem que está ali, olhando para esse pontinho, o que é que nós podemos nos perguntar? Você ouviu o texto? Prestou atenção no texto? Você percebeu? É um texto de um ateu. É um texto que nos dá o quê? Que sensação? Que além de pequeno, não tem nada mais além disso. Perceberam? Não existe nada, não existe ninguém, não existe coisa alguma além do pálido ponto azul. E claro que ele tenta nos dar uma lição de humildade, dizer o seguinte: para que tantas guerras, para que tanta violência, para ficar brigando por pedacinhos de terra nesse pequeno ponto? Então, nesse momento, e se Carl Sagan estivesse certo? E se realmente tudo o que existe é um pálido ponto azul e só? E se não tem significado nada mais, se não existe nada de Deus, e se não existe nada de amor, e se não existisse nada de verdade, simplesmente seres pequenos que nasceram por acaso,
frutos de um processo evolucionário, que estão aqui se degladiando, brigando, que na verdade não são nada mais do que isso. E a próxima pergunta, nossa, é: o que resta ao homem? Não, desculpa, passou demais aqui. Isso. Quem somos? Essa é a pergunta que não quer calar. Nós somos isso que o Carl Sagan falou. Ao olhar para o espaço, nós somos só essa poeirinha cósmica andando pelo raio de sol? Ou nós somos algo a mais? Então eu quero primeiro partir do princípio de que ele está certo. Me permitam criar essa situação, basear-me nessa situação. Sim, ele está certo. Vamos supor, nós não somos nada além de uma poeirinha vagando pelo espaço. Sim, não temos significado nenhum. Não somos ninguém. Somos só um objeto que existe ali vagando e não existe significado nenhum para nós. Vamos seguir um pouco mais esse raciocínio e vamos ver o que o próprio Carl Sagan fala sobre quem nós somos. Olha o que ele diz também. O nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçã foram feitos no interior de estrelas em colapso, agora mortas há muito tempo. Nós somos poeira das estrelas, uma expressão muito famosa que já existia antes, mas que ele fez uso no seu texto. Segundo a visão de Carl Sagan, de alguém que não vê qualquer significado a mais, além do que pode tocar e sentir, nós somos poeira das estrelas. E a física e a cosmologia, a astronomia, mostra isso. Realmente, isso é verdade. Nós somos feitos dos mesmos elementos químicos que são formados tanto em estrelas quanto lá no início do universo. E vocês vão entender um pouquinho melhor disso nessa semana. Nós somos formados por esses materiais, sim. Isso eu concordo. Mas será que é só isso? Será que tudo acaba nessa frase? Nós somos poeira de estrelas. Somos apenas uma parte do universo formada pelo acaso, sem valor, sem sentido, sem significado? Somos realmente apenas uma pedra flutuante no espaço vazio? Tudo bem, vamos assumir que sim. Vamos pensar que sim. E aí, se eu penso nisso, olha só, fica a próxima pergunta. O que é que resta ao homem? Se o homem é só uma pedra flutuante que se organizou pelo processo evolucionário, quem é o homem? O que é a vida? E aí eu vou trazer a citação de 2 filósofos famosos para vocês pensarem um pouco. Não sei quantos conhecem. O de cima é o Jean-Paul Sartre e o de baixo, Albert Camus. Ambos eram filósofos existencialistas, eles pensavam sobre o significado da existência do ser humano. E eles têm essa frase, ambos ateus, e olha o que eles dizem: se Deus não existe, a vida é absurda. Logo, a vida é absurda. Porque eles assumem logo de início que Deus não existe. Então, para eles, a vida é absurda. E é verdade, se Deus não existir, tudo isso aqui, toda essa nossa correria é um grande absurdo. Tudo aquilo que a gente realmente se importa perde seu valor. Sabia? Se eu te perguntar um pouco mais, eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais à frente para te fazer pensar. E se você estiver agora com o cérebro travando aí, mas o que esse irmão está querendo? Ele está falando dessas coisas. Eu estou criando o problema. Eu quero criar um problema na sua cabeça. Que é dizer o seguinte: apague da realidade qualquer significado profundo, apague da realidade qualquer existência de um ser superior, apague tudo isso. O que é o homem? Um ser perdido no universo. E eu digo mais, nenhum ser. O homem é uma pedra, porque nós somos feitos do mesmo material que a pedra. Então, o homem acaba se tornando isso. Um exemplozinho, o que você está vendo aí? Ó? O que é o homem? Primeiro, o homem é fruto do acaso. O homem é fruto do acaso. Não tem nenhuma razão para ele existir. Ninguém criou, segundo a visão materialista, do ateu, que não tem nenhum significado. O homem é fruto do acaso. Outra, o homem, ali em cima,
É só um lampejo de existência. O que você quer dizer com isso, Rafael? É simples, meu amigo. Quantos anos, em média, o ser humano vive? Vamos lá, vamos usar o texto bíblico, né? 70, 80, tá certo? 70, 80, um amigo meu fez 50 anos, ele escreveu uma frase que eu fiquei impressionado de quão deprimente é. Bom, vou começar a viver menos anos do que já vivi. Eu disse, credo. Né? Meu Deus. Eu lembro a primeira vez que eu percebi que eu ia morrer. Eu lembro o dia onde eu estava, deu uma angústia imensa dentro. Estava aqui, na casa da minha mãe, aqui no Quatraque, Rua Beto, Quatraque 1, deitado no sofá, pequeno de 2 lugares, com o pé para cima, assistindo televisão, e eu parei e pensei, um dia eu vou deixar de existir. Um dia eu vou deixar de experimentar a vida. Bateu uma angústia profunda, quase que doeu. Estou falando sério. Tem um outro amigo meu que acordou de noite, assustado, como se tivesse um pesadelo. Ele disse, eu vou morrer. Gritando. Pois é. Se nós vivemos cerca de 80 anos, vamos botar essa data aí, pensar positivo, 80, 90 anos. E eu tenho uma teoria que é um pouco mais deprimente, tá, gente? Me perdoem. A minha teoria é que a geração anterior, que viveu sem tantos químicos, sem tantos industrializados, sem tanto sedentarismo, sem tanta internet, TV, a galera que andava, que resolvia, que vivia e tudo, se eles que estão hoje com a vida aí nos seus 80, 90 anos, imagina a geração de agora. Sedentária, cheia de químicos industrializados, alimentação, estilo de vida destruidor. Meu amigo, se a gente chegar nos 70, comemora, filho. Pois é, 80 anos. Sabe o que os estudos dizem? E eu vou mostrar para vocês esses estudos reais sobre a idade do universo. O universo tem cerca de 13,7 bilhões de anos. Compara 80 anos com 13,7 bilhões. Eu nem consigo. Não, tu consegue. Eu posso te ajudar a comparar. Pega a tua carteira e vê se tem R$80. Agora imagina se ela tivesse 13 bilhões de reais. Dava para fazer muita diferença? Dava, não dava? Pois é, só para tu comparar a diferença entre 80 e 13 bilhões. Pois então, quando você pensa em 80 anos dentro de 13 bilhões, o que é a vida? Se não apenas um flash, um lampejo. Puf. Então, o homem, sem qualquer significado profundo, é só um lampejo, um suspiro, um piscar de olhos no tempo. Segundo, estamos fadados o quê? A morte. Já falei para vocês como isso é chato demais. Eu, adolescente, pensando sobre a morte, fiquei angustiado. Aí as pessoas tem que dizer, não, a morte é uma coisa normal, é comum. Todo mundo morre. É verdade. Todo mundo morreu. É verdade. Só que tu já percebeu um detalhe? Ninguém se acostumou. Ninguém se acostumou. Ah, tudo bem, vai morrer. De jeito nenhum. Pode ser o mais ateu de todos. Ele continua desejando o quê? Vida. Vida. A morte. Mas só que o estranho é o seguinte, pessoal. O conflito de visões é o fato de que mesmo nós convivendo com a morte toda a nossa história, nós não gostamos dessa ideia. Que somos fadados à morte. Nós queremos algo a mais. Mas, segundo a visão naturalista, nós somos fadados à morte. E outro, o que é o homem? Ele é igual a qualquer outra matéria. Então, quando tu chutar uma pedra andando, tu não é diferente dela. Sob o ponto de vista materialista, tu é igual, feito dos mesmos elementos químicos. Então, tu não pode nem pensar que tu é o último biscoito do pacote. Tu não é nem a pedra da rua direito. Sobre o ponto de vista materialista, é isso. Não tem valor nenhum, não tem nada que te diga assim, eu sou importante. Não tem nada. Se você tira qualquer significado profundo e coloca só o material. Não tem nada. Claro que a gente pode se reunir aqui, né, Francisco? Meu amigão. A gente pode se reunir aqui e dizer o seguinte, não, nós temos valor. Eu sou importante. Well, tu me acha importante? Acho. Well, eu te acho importante. Beleza, a gente pode junto formar uma sociedade e dizer assim, nós somos importantes. O problema é que a Keuliane faz a tribo dela ali e diz, vocês não são importantes. E aí, eu sou ou não sou? Eu me acho. Ela não me acha.
Perceberam que no fundo, não existe essa história de importante quando a gente pensa só no material. Não existe ninguém mais importante que o outro quando nós pensamos nisso. O homem é igual a qualquer matéria, gente. Como um cientista famoso, Charles Darwin, nós somos como porcos, só isso. E aí, meus amigos, a frase do Dawkins faz todo sentido quando você pensa dessa maneira. Olha o que ele diz, zoólogo e palestrante famoso. No final, não há nenhum design, nenhum propósito, nenhum mal, nenhum bem. Nada mais do que uma insípida, o que, gente? Indiferença. Somos apenas máquinas para a propagação do DNA. Ele ainda acha uma coisa, eu nem acho isso. Ele acha que nós ainda somos máquinas para propagar o DNA. Essa é a única e exclusiva razão de cada ser humano existir. Então, meus amigos, quando eu não tenho qualquer significado a mais, o que me sobra, uma das coisas que me sobra é isso, nós somos só, no máximo, máquinas que propagam o DNA, tentam manter o DNA nossa espécie. E tem mais, desculpa, gente, se eu estou deprimindo vocês, me perdoe. Não foi a minha intenção. Desculpa, na verdade foi. Só que é um momento necessário. É um momento que a gente precisa receber o choque de realidade do que é a vida se nós tiramos dela todo um significado profundo, um propósito, um sentido. Eu estou mostrando para vocês de maneira fria e direta. É isso que sobra. O que, Rafael? Nada. Nada que importa. Matar, fazer sofrer, fazer felicidade, tudo acaba quando eu não tenho mais significado. E olha o que esse historiador nos fala. Não há nenhuma razão objetiva para que o homem tenha o que, gente? Moral. Para quem não sabe, moral, ainda não entende às vezes essa palavra. O que é moral? Moral é a ideia de que existe certo e errado. Moral é isso. Existe um jeito certo de viver, existe um jeito errado de viver. O que ele está dizendo é que, quando eu olho só para o homem como produto da matéria, do acaso, da natureza, sem nenhum significado mais profundo, não tem nenhuma razão para sermos seres morais. Então não existe aquela história de agir certo e agir errado. Cada um escolhe o jeito que quiser. E isso é muito grave. E é engraçado que alguém que defende essa ideia, tu diz assim, tudo bem, então tem algum problema eu ir na tua casa estuprar tua filha? Ah, tem. Não, não tem. Porque não existe certo e errado. Existe só interesses, vontades. Perceberam? E ele continua. A menos que a moralidade traga alguma o quê? Recompensa para a sua vida em sociedade, ou faça sentir-se bem. Não há nenhuma razão objetiva para que o homem faça qualquer coisa, a menos que isso lhe traga algum prazer. Pois é, pessoal, vocês estão começando a perceber os problemas que surgem quando a gente tira o significado profundo da realidade? Nós perdemos já aqui valores como seres humanos e perdemos a moral. E vai mais ainda. Tem um outro problema que surge. Personalidade. Eu acho que vocês não pararam para pensar numa coisa maravilhosa que nós temos. E que é difícil explicar se não for através de um significado mais profundo. O que é, Rafael? A personalidade. Vocês já perceberam que cada um de vocês é um ser individual, diferente dos outros? Cada um é uma pessoa com uma identidade única, uma pessoa que pensa, uma pessoa que decide. Não existe clones. Não existe clones. Não, o Jason é uma pessoa, o meu amigo Edric é outra pessoa, e ele tem a faculdade de avaliar, decidir individualmente. Ele existe como pessoa. Isso é a personalidade. Existe uma coisa que o identifica, a identidade dele, existe uma realidade. Algo o torna uma pessoa, a sua personalidade. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Da onde vem essa personalidade? Como explicar a personalidade? Como assim, Rafael? Como é que eu posso explicar, Mayra? Como é que eu posso explicar, Mayra? Que existe a Mayra, que não é o Rafael, é a Mayra. Sendo que nós todos viemos da matéria, do nada, simplesmente viemos do acaso. Em qual momento surge a personalidade?
Como é? A pergunta fundamental é, porque até hoje ninguém provou que algo pessoal surgisse de algo impessoal. Pedra tem personalidade, gente? Se um dia tu chutar uma pedra e ela reclamar, corre. Porque ela não é para ter personalidade, tem alguma coisa estranha ali, tem um espírito do mal ali. Então, a pedra ela não tem personalidade, ela não tem identidade própria, ela é uma matéria. Nós temos algo diferente da pedra. É uma coisa muito interessante, muitas pessoas, eu estava lendo num livro sobre esse assunto, ele diz assim, muita gente se pergunta assim, Deus deveria ter criado o homem sem a chance de escolher o caminho errado. Aí o autor responde, se fosse esse o caso, ele teria parado a criação nas plantas. Porque as plantas são esses seres que não vão escolher o errado. Só que eles não têm personalidade. É como eu lembrei agora, né? Quando tem uma criança bem agitada, ela tem personalidade. Na verdade, tu quer dizer outras coisas para ela, né? Mas a gente diz, não, tu tem personalidade. Bom, pessoal, quando a gente vive um mundo onde eu tiro todo o significado profundo, quando eu olho para o universo e não vejo nada além do material, eu não consigo entender quem nós somos, porque eu não consigo entender de onde vem a personalidade. E aí eu tenho que pensar sobre esse texto do Francis Schaeffer. Da mesma maneira, se o homem surgiu do acaso, a partir de algo que era apenas impessoal, então todas aquelas coisas que fazem dele um homem, que coisas que nos fazem homens? Que coisas que nos fazem seres humanos? Olha só. Esperança de propósito e significado, amor, senso de moral, racionalidade, beleza, comunicação verbal. Essas coisas não poderão ser preenchidas em última instância. Elas não farão qualquer o quê? Sentido. Não farão. Amor? Tu vai fazer o casamento entre duas pedras? Não faz sentido amor, beleza, não faz sentido comunicação, senso moral. Mas não é só isso. Quando eu tiro o significado mais profundo, quando eu deixo de olhar para o universo com um significado mais profundo e só olho pedra, tem um outro problema. Qual é, Rafael? O conhecimento. Vocês já perceberam que nós temos uma faculdade maravilhosa chamada aprender? Nós podemos estudar a realidade e aprender. O que a ciência é? E nós vamos falar muito de ciência essa semana. O que a ciência é? É a nossa habilidade de aprender, de identificar o conhecimento, a verdade. Como é que eu vou estudar, pensar e confiar naquilo que eu aprendo, se o que eu tenho aqui é só matéria e pedra e elementos químicos? Da onde vem a minha capacidade de aprender? Por que eu vou confiar na minha mente, na minha razão? Vocês já se perguntaram isso? Como é que eu vou confiar naquilo que eu entendo da realidade se eu sou apenas uma pedra vagando pelo universo? Como explicar a correspondência entre a nossa capacidade de entender e outra coisa? Vocês já perceberam? Nós não só temos a capacidade de entender, como a natureza tem a propriedade de ser o quê? Vê se vocês completam. Eu não só tenho a capacidade de compreender, mas a própria natureza tem a capacidade de ser compreendida. Por quê? Como é que faz isso? Isso é muito interessante. Eu tenho um ser aqui que entende e tenho um outro objeto que é compreensível. Como é que eles se encaixaram? Como é que eu explico isso num mundo que é uma pedra flutuando no espaço? E tem vários problemas, eu separei só esses. E o último que eu quero falar com vocês é o dilema do homem. Olha só que interessante. O homem vive um dilema muito interessante. Porque o homem é um ser anormal. Ser anormal? É. O homem é capaz de agir hoje com a maior... atitudes de amor, de ajudar o próximo, ao mesmo tempo que ele consegue agir de maneira o quê? Cruel. O homem é um ser cruel. Em alguns momentos ele é um ser bondoso, em outros. O homem ele é cruel, mas mesmo sendo cruel... Todos nós nos vemos como seres de valor, importantes. E eu vou dar uma prova disso. Quantas vezes a gente vê na televisão aqueles episódios? Eu me lembrei aqueles que ficaram presos numa caverna, acho que foi no Chile. Vocês me corrijam. Lembra que eles ficaram presos, os mineiros na caverna? Eram 4 ou 5 mineiros.
lá, vamos dizer, quantos estavam empenhados em salvá-los? Ou aqueles garotinhos numa gruta, acho que eu não lembro, mas foi na Ásia ali. Na Índia? Na Tailândia. Isso, aqueles garotos na Tailândia presos. Vocês perceberam quantas pessoas estavam dispostas a ir lá, se sacrificar por eles? É capaz de ir mais gente dispostas a morrer do que pessoas que existem lá para salvar. Se tem, às vezes nós mandamos 10 bombeiros salvar uma vida, sendo que os 10 podem morrer. Por que a gente faz isso? Porque o homem tem valor, não é isso? Mesmo ele sendo cruel, às vezes ele continua tendo valor. E eu quero fazer uma perguntinha aqui. Estava ansioso para fazer essa perguntinha para vocês. Quem viveu uma vida correta desses dois? Tem certeza? Se não existe significado profundo por trás, se não existe realidade, se somos só uma pedra flutuando no universo, eu posso responder essa pergunta? Quem viveu uma vida correta? Ah, não, porque está na Bíblia. Pense, Bíblia fala de significados mais profundos. Nós estamos tirando isso. Sobrou só matéria, sobrou só natureza, matéria. Tem como eu dizer qual vida foi correta desses dois? Madre Teresa de Calcutá, que alimentou a população pobre da Índia e cuidou dos pobres, ou Adolf Hitler, responsável pela morte de milhões de pessoas? Alguém viveu uma vida correta? Eu posso responder se eu tiro o significado profundo da realidade? Quem foi bom e quem foi o mal na história? Mas uma pergunta vocês podem responder. Qual ser humano vale mais? Se vocês fossem dizer, qual ser humano vale mais? Essa pergunta eu deixei só para vocês pensarem. Eu sei que estão pensando. Mesmo se eu colocar Bíblia e Deus no meio, vocês não sabem responder essa pergunta com segurança. A vontade de vocês, Romanos 7 está dizendo, Madre Teresa. Romanos 8 está dizendo, os dois. Porque Cristo morreu pelos dois. Não é isso? A vida humana é valiosa do mesmo jeito para Deus, independente de quem quer que seja. E esse é o dilema do homem. Não importa se ele foi bom ou se ele foi mal, ele é um ser de valor. Mas como ele adquire valor se ele é só uma pedra flutuando no universo? Perceberam o problema? Meus amigos, esse texto aqui, do Francis Schaeffer, nos ajuda a pensar um pouco. O homem finito no universo externo, sendo finito, não possui nenhum ponto de referência suficiente a se partir absolutamente da autonomia de si mesmo. Assim, ele necessita de certo conhecimento. Deus nos dá este conhecimento por meio das Escrituras. O que ele está dizendo é o seguinte: se eu isolo o homem, matéria, ser material, só dos seus componentes, sem nada mais, não tem como o homem responder nenhuma dessas perguntas que eu fiz para vocês. Para nós entendermos a realidade, nós precisamos de algo a mais, de algo que está além. E que algo é esse que está além? O que é que ele diz? É um conhecimento que não está dentro do homem, não está no homem, está aonde? Aonde? Em Deus. O que eu quero dizer com essa mensagem que eu estou falando para vocês é que se eu tiro todo o significado profundo, eu não consigo viver. Não tem nem como viver de maneira coerente, sem saber que eu tenho valor, sem saber que é certo e errado, sem saber encarar a vida com propósito e sentido. O problema é que eu não encontro em mim mesmo. Então, ao longo dessa série, nós vamos travar uma jornada buscando responder essas perguntas nos dois lados. Através do universo, nós vamos aprender sobre o universo e sobre Deus. E também vamos olhar para Deus na sua palavra e aprender sobre Deus e sobre nós mesmos. Vamos começar respondendo algumas perguntas hoje. A primeira que eu chamo vocês é essa. O que diz esse texto famoso, Gênesis 1:1? Deus criou os céus
Peraí, está dizendo que logo no princípio, tudo começa com quem? Com Deus. O universo, sabe o que está dizendo? Que o universo não é fechado, não é uma caixinha isolada de pedrinhas se movendo. O universo é uma caixa aberta onde Deus age nesse universo. Então, o que a Bíblia apresenta é que aquele pálido ponto azul, ele está sim viajando pelo universo, mas ele não está ali por acaso. Existe uma mente que o criou, e uma mente que é diferente. Ela é uma mente pessoal, é um Deus pessoal, é um Deus que tem identidade própria. Ele não é um Deus panteísta, ele não é aquele Deus sem identidade, um espírito permeante. Não, ele é um Deus pessoal, objetivo, com propósito, com sentido. E ele teve um propósito de criar os céus e a terra. Então nós já temos aqui um Deus pessoal e infinito criou. Já temos algumas respostas. Se eu vou um pouco mais, eu tenho outra. Olha que interessante. O Carl Sagan achou que seria uma grande novidade nos chamarmos de poeiras das estrelas. A Bíblia já diz isso. Porque então o Senhor, Deus, formou o homem da onde? Do pó da terra. O mesmo material que é formado os planetas, as estrelas, nós somos formados do pó da terra. Então nós somos pó da terra. Nós temos através da palavra de Deus, nós ressignificamos. Na verdade, eu não chamo nem de ressignificar. Deixa eu corrigir. Através da palavra de Deus, nós significamos a realidade. É uma realidade que sem ela não tem sentido, não tem significado. Nós significamos a realidade. Através dela, nós entendemos que nós somos sim poeira nas estrelas e pó da terra. E o texto de Gênesis 1, 27 ainda diz algo a mais. Diz assim: criou Deus o quem? O homem. E ele criou o homem de qualquer maneira? A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E o que isso tem de novo que eu ouço tantas vezes na igreja? Vou te explicar o que tem de novo. Vocês lembram do problema da personalidade que eu falei para vocês? Que nós temos personalidade, temos identidade, mas não tem uma explicação para onde ela veio. Porque não nasce. Você pode cuidar de uma pedra lá. Ela nunca vai sair correndo te abraçando. Porque algo material, impessoal, não gera algo pessoal. Algo pessoal, com personalidade, só pode vir de onde? De algo também o quê? Pessoal. E o que está dizendo esse texto aqui? Foi feito conforme a sua imagem e semelhança. A nossa pessoalidade vem de Deus. Nós existimos à sua semelhança. E aí tem uma coisa, e fecha aqui um outro problema que eu comentei com vocês. Olha que interessante, eu não falei que tem um problema aqui muito grave. Seres que conseguem entender e a natureza que é entendível, que é compreensível. Como é que esses dois nasceram? Foi muita coincidência, né? Natureza que é entendível e um Deus e uns seres que podem entender. Como é que isso existiu? Porque está faltando um terceiro elemento. Que terceiro elemento é que estava faltando? Um Deus que criou tanto a natureza quanto criou os seres humanos. A natureza refletindo o seu caráter, sua inteligência, e os seres humanos, a sua imagem e semelhança. Então os dois, por isso que o homem consegue olhar para o universo e entender o universo, enviar sondas pelo universo, observar o universo. Meus amigos, é com essa perspectiva que eu quero convidá-los para essa série. É com essa perspectiva que eu quero convidá-los para essa jornada. Essa foto que vocês estão vendo aí é a atualização daquela foto. Ela foi feita em 2013 pela sonda Cassini. Essa foto está mostrando a vocês o nosso planeta ali, com Saturno fazendo o plano principal da foto e a Terra aqui. Pois é, a perspectiva que essa série tem é de que nós não somos só poeira nas estrelas. Nós não somos só uma pedra vagando, nós temos um significado mais profundo. E é com o interesse de nos admirarmos desse universo
e também de nos entendermos e de nos posicionarmos e saber qual é a direção que temos que seguir, é que nós vamos trilhar uma jornada essa semana. A jornada do Mostre-me Deus. E eu gostaria de dizer a vocês que, assim como os navegadores das caravelas, nós vamos trilhar uma jornada através do oceano cósmico. Mas não para encontrar novas terras, e sim para buscar quem nós somos. Nossa identidade. Eu peço muito que vocês possam abraçar esse projeto, possam vir aqui. Amanhã nós vamos conversar sobre o que são planetas e o que são estrelas. E o que eles podem nos indicar sobre quão pequeno nós somos. Vocês vão ficar surpresos. Na segunda, eu vou falar para vocês sobre o que são as galáxias, reuniões de estrelas. Eu vou falar para vocês quantas estrelas existem no universo. E eu duvido vocês acreditarem e não se surpreenderem com essa informação. Depois nós vamos falar sobre a origem do universo, o tamanho do universo, as leis que regem o universo. Tudo isso vai acontecer. Mas seria ótimo se pudesse estar aqui na segunda, na terça, todo mundo, eu, os meninos, trabalhando, e vocês vindo aqui e trazendo seus amigos. Tragam seu amigo, tragam seus filhos, tragam seus parentes, seus sobrinhos. Venham assistir. Vai ser um momento bem legal. Espero que vocês possam também aproveitar. Amém.